tão maravilhosa, chamada, que tem a temática famintos por Deus, famintos pela presença de Deus, né? E hoje nós vamos para a terceira semana falar um pouquinho a mais. Na primeira semana nós falamos um pouco acerca do povo de Israel, dos filhos de Israel e de Moisés. A diferença do relacionamento, né, entre os filhos de Israel com Deus e Moisés. Na semana passada nós falamos um pouco acerca de Jesus em Apocalipse 3, quando ele está batendo do lado de fora, quando a presença está do lado de fora. A igreja de Laodiceia tinha bens, a igreja de Laodiceia tinha muitas coisas, né, mas não tinha o mais importante, não tinha a presença de Jesus. O problema não era ter as coisas, o problema não era ter os bens, não era achar que era rica, não era achar que tinha tudo. O problema é achar que tudo isso valia mais do que a presença. O problema era colocar estas coisas no lugar que só a presença de Jesus pode ocupar. E hoje eu quero falar um pouquinho dentro desse tema, famintos pela presença, mas eu gostaria que você nesse momento pensasse um pouquinho e refletisse de maneira franca e sincera com você mesmo. Quando você ouve esta palavra presença de Deus, qual o sentimento você tem? Por qual sentimento você é tomado em pensar de estar diante da presença de Deus? Qual sentimento vem ao teu coração de se imaginar em um ambiente com a presença de Deus, de estar diante da presença grandiosa e poderosa de Deus? Pense nisso por uns segundos, pense nisso por uns momentos. Qual o sentimento vem ao teu coração ao pensar sobre a presença de Deus? A presença de Deus gera que tipo de sentimento no teu coração? A presença de Deus gera que tipo de sentimento no seu ser? Pensa acerca disso. E eu quero ler aqui primeiramente um versículo que está lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 20 e versículo de número 20. Êxodo 20 e 20. Nós vamos caminhar na palavra de Deus, na Bíblia, entre alguns trechos, entre alguns capítulos, vários versículos que vão fundamentar hoje aquilo que o Senhor quer trazer como conhecimento, como ensinamento, como edificação para a nossa vida. Êxodo, capítulo de número 20. Glória ao nosso Deus. Êxodo 20 e 20, e a palavra de Deus diz assim: E disse Moisés ao povo: Não temais, pois Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E disse Moisés ao povo: Não temais, pois Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Aleluia. Quando nós lemos esse versículo, em primeira instância, ele parece um tanto quanto contraditório. Que Moisés começa dizendo: não tenham medo. Moisés começa com essa afirmação: não tenham medo. Mas logo em seguida, após essa afirmação, ele mesmo vai dizer ali: olha, o Senhor veio, e veio para vos provar, para que o temor dele esteja no meio de vós, esteja adiante de vós. Então parece um tanto quanto contraditório, porque o mesmo Moisés que diz: não tenham medo, está dizendo: Deus está no meio de vocês, para que o seu temor esteja diante de vós. E vai parecer ali um tanto quanto contraditório, né? Algo que nós precisamos já desse momento relembrar, e nós temos dito isso muito aqui, é que ninguém irá provar da verdadeira presença de Deus sem o devido temor a Deus. É impossível provar da verdadeira presença de Deus sem o devido temor a Deus. Olha, é tão interessante porque nós observamos na Bíblia, quando a Bíblia fala de amor, e ela vai dizer, Paulo fala aos Coríntios, e ele diz: o verdadeiro amor. Deus, quando fala de adorador na Bíblia, João 4 vai dizer verdadeiros adoradores.
A Bíblia, quando fala de profetas, vai falar de falsos e verdadeiros. A Bíblia, quando fala do Messias, fala do verdadeiro, mas fala que haveriam também falsos, né? Então nós precisamos compreender isso. Nós nunca desfrutaremos da verdadeira presença de Deus sem o devido temor a Deus, sem um verdadeiro temor a Deus. A Bíblia deixa muito claro que existe o verdadeiro e existe o falso. Existe o que é verdadeiro, o original, mas existe aquele que também não é verdadeiro. Sabe, o problema é que muitas pessoas, inclusive crentes, hoje confundem duas palavrinhas: medo e temor. Hoje muitas pessoas, até mesmo que frequentam igrejas, confundem essas duas palavras, medo e temor. Lembra que eu comecei pedindo para que você pensasse, analisasse qual o sentimento vem ao teu coração quando você pensa acerca de estar na presença de Deus. Hoje muitas pessoas confundem essas duas palavras, medo e temor. E nós precisamos estabelecer que existem diferenças gigantescas entre elas. E entendê-las vai nos levar a desfrutar de um verdadeiro relacionamento com a presença de Deus. Sabe, me permita até ser ousado na fé. Eu quero crer que no nome de Jesus, a partir do entendimento dessa diferença, uma chave vai ser virada no seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com a presença, o seu relacionamento como irmão em Cristo, o seu relacionamento como nação santa, povo eleito, sacerdócio real. Eu quero acreditar que uma chave, a luz da palavra, vai ser virada em nós nessa noite, para nos movermos em um nível verdadeiro com a presença de Deus. Quem crê nisso aí? Aleluia. Então nós precisamos estabelecer, entender as diferenças, porque muitos hoje não provam da verdadeira presença de Deus por excesso de medo e ao mesmo tempo por falta de temor. Muitos hoje não desfrutam da verdadeira presença de Deus por excesso de medo, mas também por falta de temor. Então nós precisamos aprender, entender, compreender, quem sabe lembrar de algumas coisas, para que nós possamos verdadeiramente entender o valor da presença de Deus. Sabe, normalmente aquele que tem medo é aquele que normalmente tem algo a esconder. Já viu o ditado que diz que quem não deve, não teme. Quem não deve, não tem medo, e esse temer não é de temor, é de medo. Já diz o ditado, quem não deve, não teme. E normalmente aquele que anda em medo, é normalmente aquele que tem algo a esconder. E aí o que é que ele faz? Ele não se aproxima da luz. Com medo, ele tem medo de se aproximar da luz, da presença do Senhor. Porque na luz todas as coisas ficam claras. Na luz tudo vai ser exposto. Na luz nada permanece oculto, encoberto ou escondido. Efésios capítulo 5 e verso 13 diz: mas todas as coisas, sendo reprovadas, se manifestam pela luz, porque a luz a tudo manifesta. Então compreenda, alguém que tem medo, normalmente tem uma razão para esse medo. Porque esconde algo e não se aproxima da luz, porque não quer que aquilo que está oculto venha a ser revelado, venha a ser conhecido. Mas entenda algo nessa noite de uma vez por todas: Deus, o Todo-Poderoso, Deus, o Criador de todas as coisas, Deus, aquele que é eterno, Ele não deseja que nós tenhamos medo dEle. Não há um desejo da parte de Deus que tenhamos medo dEle, porque segundo Timóteo 1:7, Paulo diz: Deus não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de ousadia, de coragem. Então não há da parte de Deus um desejo que nós tenhamos medo dEle. 1 João capítulo 4 e verso 8, ainda diz: no amor, no verdadeiro amor, não há medo.
No verdadeiro amor não existe medo, né? E esse medo ali, algumas versões dizem, no amor não há temor. Algumas versões dizem, mas essa palavra temor do original é phebomai, que tem a ver com medo, né? E não com a reverência, que é o temor. Então a palavra de Deus deixa claro, Deus nos deu um espírito de coragem e não de medo. Deus nos deu um espírito de ousadia, de poder e não de medo. A palavra de Deus é clara que no verdadeiro amor não existe o medo. E ele diz, antes, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então Deus não deseja que você tenha medo dele. Deus não deseja que nós tenhamos medo dele. Mas então o que Deus deseja? Deus deseja que nós tenhamos temor. Existe um desejo de Deus que tenhamos temor. E é aqui que você diz, pastor, mas não é tudo igual? Não, e é isso que nós precisamos entender. Medo e temor não são a mesma coisa. Deus não deseja que seus filhos andem em medo com Ele, até porque o medo não te aproxima, o medo te afasta. O que Deus espera sim é um temor. Filipenses capítulo 2 e verso 12, olha o que diz. Filipenses, eu gostaria que você abrisse comigo para nós acompanharmos Filipenses capítulo 2 e verso de número 12. Aleluia. Filipenses 2 e 12. Olha o que diz. Por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, aqui Paulo está falando à igreja em Filipe, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, trabalhe a sua própria salvação. Quem é salvo aí, dá um glória a Deus? Aleluia. Não, quem tem certeza da salvação, dá glória a Deus. Aleluia. Você já parou, não sei se você já tinha passado por esse versículo, se você já tinha observado, se você já tinha lido, mas o que Paulo está dizendo à igreja em Filipe é, olha, trabalhe a sua própria salvação. Algumas versões dizem assim, desenvolva a sua própria salvação. Por que que muitas vezes nós não conseguimos andar em temor? Porque nós pensamos assim, uma vez salvo, sempre salvo. Mas olha o que ele está dizendo aqui, trabalhe a sua salvação, se ocupe com a sua salvação, desenvolva a sua salvação. Será que em algum momento da sua vida cristã você já tinha pensado nisso? Que a salvação é algo que nós precisamos trabalhar, ela vem de graça, irmãos, é pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Mas será que você já tinha parado para pensar acerca disso, que ela precisa ser desenvolvida, que ela precisa ser trabalhada? E aqui nós entramos num ponto mais interessante ainda, que ela não vai ser desenvolvida e trabalhada de qualquer jeito. Mas ele diz, olha, trabalhem e desenvolvam a sua própria salvação. Como? Com temor e tremor. Desenvolva a sua própria. Às vezes a gente está tão, com os outros e Deus está dizendo, trabalhe a sua, desenvolva a sua e trabalhe com temor, com tremor. É um temor ali, numa alta escala. Pensa nisso, talvez você nunca tinha observado esse texto, marca lá, vale a pena. Hebreus capítulo 12, versos 28 e 29. O escritor da carta aos Hebreus diz, Hebreus 12, 28 e 29. Portanto, tendo recebido um reino que não pode ser removido, retenhamos a graça, pela qual podemos servir a Deus de forma aceitável. Olha como são palavrinhas pequenas, mas que fazem toda a diferença. Lembra que eu disse? O verdadeiro amor, o verdadeiro adorador, o verdadeiro profeta, o verdadeiro Messias. E agora ele diz assim, olha, sirva a Deus de forma aceitável. Se ele está falando que existe uma forma aceitável, é porque existe uma forma reprovável. Se ele diz que é uma forma que é a forma que Deus aceita,
Existe uma forma que não é aceita, e olha como é importante isso. Então, portanto, tendo recebido um reino que não pode ser removido, e glória a Deus por isso, retenhamos a graça, pela qual podemos servir a Deus de forma aceitável, com reverência e temor divino. Olha lá mais uma vez ele trazendo, a uma forma de servir a Deus, que é a forma que Deus aceita, e essa forma é feita de que maneira? Com temor, debaixo de temor, debaixo de reverência. E aqui o temor, então, a palavra é elaubeia, que significa prudência. Diferente da palavra anterior, que era medo. Aqui agora tem a ver com reverência. Então a questão aqui da carta aos Hebreus, a questão principal não é sobre o servir, mas é servir de um modo aceitável. Deus estabeleceu você como pai, você está servindo ao Senhor no seu lar. Deus estabeleceu você como mãe, você está servindo ao Senhor. Porque às vezes alguém diz, não, mas eu não faço nada na igreja. Mas você faz algo na vida, você faz algo no mundo. Deus te deu um encargo, Deus te deu uma responsabilidade e você está servindo. Sirva de maneira aceitável, sirva de maneira ao Senhor aceitar aquilo que você está fazendo. 1 Pedro capítulo 1, versos 16 e 17, 1 Pedro capítulo 1, versos 16 e 17, portanto, está escrito, sede santos, porque eu sou santo, e se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada homem, olha só, andai durante o tempo da vossa peregrinação aqui em temor. Olha só, mais uma vez ele está dizendo, que qual é a vontade de Deus? Como Ele é santo, Ele deseja que nós sejamos santos. Nós invocamos Ele como Pai. E aqui Ele está dizendo, olha, nós somos peregrinos numa terra distante. Nós somos peregrinos numa terra estranha, mas ele está dizendo, ande de qualquer jeito, caminhe de qualquer jeito nessa terra. Não, o Senhor está dizendo, caminhe debaixo de temor, caminhe debaixo de um temor. Então olha lá, observa, ele fala acerca da salvação, desenvolva como? Tremor e temor. Ele fala acerca da obra aceitável, como? Debaixo de reverência e temor. Ele fala da peregrinação, do andar, estamos andando, de que forma? Debaixo de temor. Então o medo, e a gente precisa compreender isso, que alguém que tem, uma pessoa que ela tem medo de alguém, ela evita um ambiente onde ela possa encontrar esse alguém. Quando nós temos medo de uma pessoa, a gente não vai querer estar no mesmo ambiente que essa pessoa. A gente não quer nem chegar perto, porque o medo repele. O medo afasta, O medo nos faz ir para longe. Mas e o temor? Já pensou nisso? O medo me faz sair do ambiente onde a pessoa que eu tenho medo chega, mas o temor me faz permanecer e ter uma posição de reverência a quem eu temo. O temor não me afasta, o temor muda a minha postura em reverência. Está entendendo? Se você está num ambiente onde chega a pessoa que você tem medo, você vai embora. Mas se você está em um ambiente onde chega uma pessoa que você teme, a tua postura é reverente. Você tem uma postura de reverência. Por isso nós precisamos entender hoje qual o sentimento nós temos em relação à presença. É como nós estamos caminhando, o que é que nós sentimos, Porque se há medo, a gente se afasta, mas o temor muda o comportamento em sinal de reverência. E a Bíblia diz que Deus é onipresente. Deus é onipresente. O Senhor é onipresente, ou seja, a presença de Deus está em todos os lugares. Um dos atributos de Deus é onipresença. Deus está em todo lugar. Mas existe uma diferença: nem em todos os lugares a presença é manifesta. Deus está em todo lugar. O que isso quer dizer, pastor? Que o mesmo Deus que está aqui agora é o Deus que está na tua casa, é o Deus que está no teu trabalho, é o Deus que está na tua escola, é o Deus que está na lanchonete que você frequenta.
Pastor, mas por que eu consigo sentir em alguns lugares a presença, em outros não? Porque a presença está em todos os lugares, mas nem em todos os lugares ela é manifesta, porque ela não se manifesta onde não há temor. Aonde não há o verdadeiro temor. Então, olha como é importante a gente entender isso. Isso tem a ver com o temor ao Senhor. Então, ao lermos esses versículos que nós passamos aqui agora, algo fica muito claro: o temor ao Senhor é algo vital. Você sabe o que é algo vital? É algo essencial para alguém continuar a viver. É algo que, se você tirar, é como o ar é vital. Quem consegue viver aqui sem ar? Tirou o ar, a gente morre, não é isso? Pois bem, sem temor ao Senhor, a nossa vida espiritual morre. Sem temor ao Senhor, morremos espiritualmente. Ontem eu falava aqui acerca de algo que eu vi um pastor bem simples compartilhando, e eu achei tão maravilhoso o que ele disse. E ele disse assim: olha, Paulo fala isso, né? Paulo fala do crente natural e do crente espiritual, do homem natural e do homem espiritual. E aí esse pastor dizia assim: olha, alguém que não se converteu de verdade, que não anda debaixo de temor, é mais ou menos como um vulcão. Você conhece como é o agir de um vulcão? Um vulcão, ele pode ficar adormecido muitos anos, fica adormecido lá, quietinho, mas um dia, sem mais nem menos, sem avisar, ele pode entrar em erupção. E sabe o que acontece quando ele começa a ter trabalho, né, atividade? As autoridades têm que falar assim para quem está ao redor: sai, vaza, vai para longe, porque o vulcão está entrando em erupção. Isso talvez é semelhante àquele que acha que se converteu, mas não se converteu, apenas adormeceu o vulcão. Está ali, correndo o risco de, da noite para o dia, esse vulcão entrar em erupção. E é muito importante esse temor, porque nos faz enxergar isso. Essa erupção pode ser ferir, essa erupção pode ser machucar, mas essa erupção também pode ser trair, mentir, roubar, matar. O que significa o vulcão estar em erupção? Significa que ele está em atividade. O vulcão que estava adormecido, mas voltou à atividade. Mas Deus nunca quis nos adormecer. Ele deseja fazer-nos nascer de novo. A minha Bíblia não diz que quem adormeceu em Cristo é nova criatura. A minha Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Não é sobre estar adormecido, é sobre estar morto o velho eu. É estar morto de verdade o velho eu. Já viu que tem pessoas que você tem que lidar com muito tato para que o velho eu não aflore? Como isso, irmãos? Somos nova criatura. Se somos nova criatura em Deus, em Jesus, a minha Bíblia diz que as coisas se fizeram novas. Por que a gente ainda está esperando a antiga atitude? A gente só espera a antiga atitude de quem não nasceu de novo, porque se nasceu de novo, a atitude é nova. Aleluia! Se nasceu de novo, agora tem algo diferente. Então entenda, o temor ao Senhor é vital. Sem temor ao Senhor não tem vida cristã. Está aqui claro os versículos que nós lemos. Sem temor ao Senhor não tem um ministério que Deus aceite. Sem temor ao Senhor não tem uma salvação completa. Sem temor ao Senhor não tem um caminhar em peregrinação que dê prazer a Deus, que dê contentamento a Deus. E eu acho tão lindo, eu não sei se você observou isso, mas no capítulo 20, verso 20 de Êxodo, quando Moisés diz, ele diz assim: olha gente, não tenham medo, porque o Senhor vai, a presença, o temor do Senhor vai adiante de vós. Para quê? Para que vocês não pequem. Olha que palavra maravilhosa! O temor do Senhor vai adiante de vós, para quê? Êxodo 20, 20, para que vocês não pequem. E aqui esse temor no hebraico é o ira, referindo-se ao quê? Ao respeito, à reverência, à piedade. Sabe, será que nós entendemos isso? Será que dá para compreender isso?
Você já parou para pensar como não pecar? Porque eu acho que essa é a luta do ser humano todos os dias. Qual o antídoto para não pecar? E quantas vezes a gente já não achou? Não, a resposta é amar. Se eu amar, eu não vou pecar. No amor eu não peco. Mas não é isso que a minha Bíblia diz. Não é isso que Moisés está dizendo. Moisés está dizendo para o povo: olha, o temor de Deus vai adiante de vocês, para que vocês não pequem. O que é que nos capacita a viver uma vida em triunfo sobre o pecado? Uma vida baseada no temor do Senhor. Olha só, a Bíblia não está dizendo que é o amor que nos livra de pecar. O que nos livra de pecar é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor. E nós precisamos compreender isso. O temor do Senhor que nos impede de pecar, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, aqui, lá onde for, é o temor do Senhor. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, Paulo fala, 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, tende, portanto, amados, essas promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios capítulo 7 e verso 1, tende, portanto, amados, essas promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia. Quem aqui tem promessa de Deus para a sua vida? Todos nós temos, a Bíblia é repleta de promessas para a vida daqueles que creem. E Paulo está dizendo, olha, tem promessa, mas entenda, precisamos nos purificar de toda a imundícia da carne e do espírito, e aperfeiçoar a nossa santidade. Olha lá atrás ele disse o que? Trabalhe, desenvolva a sua salvação no temor. Apresente um servir aceitável a Deus, baseado na reverência e no temor ao Senhor. Agora ele está dizendo, gente, a gente precisa aperfeiçoar a nossa santidade. Você está entendendo como nós entramos num lugar de stand-by, de conforto, uma vez salvo, sempre salvo. Sou santo como Ele é santo, mas Ele está dizendo, aperfeiçoa a santidade. Aperfeiçoa a santidade. E como Ele nos manda aperfeiçoar essa santidade? No temor de Deus. Querido, eu não sei se você consegue ver o que eu estou vendo aqui, mas aqui talvez está a razão por que muitos cristãos se esfriam. Eu não tenho que desenvolver nada, eu não tenho que oferecer nada aceitável, eu não tenho que aperfeiçoar a minha salvação. Jesus já fez tudo. Ele nos livrou do inferno, Ele pagou a nossa dívida de pecado, Ele nos fez nova criatura, mas Ele nos dá uma página em branco e diz, agora a história é com você. Que isso quer dizer, pastor? Que se nós não andarmos debaixo do temor do Senhor, mesmo sendo batizados, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, nós podemos escrever novamente uma história de tragédia, de tristeza, de decepção e frustração. Ele não disse eu vou, Ele respeita as nossas escolhas. Ele respeita, não é predestinação, você vai ser como eu quero, não. Agora, lembra aquela história de passado? Eu paguei o teu pecado, eu paguei a tua iniquidade, lá na cruz foi cravado o preço do pecado, você é livre, você é nova criatura. Agora, como você vive essa nova vida, é com você. Se a gente não viver debaixo do temor do Senhor, uma história de tragédia vem vindo. Se a gente não desenvolver santidade debaixo de temor, uma história de sofrimento se encaminha. A gente tem, pensa, quantas vezes a gente não errou e pediu oportunidade assim, Senhor, me dá mais uma chance de recomeçar, e Ele vai lá e dá, e a gente recomeça. E no começo a gente começa bem, mas o temor vai se indo, e daqui a pouco a gente está fazendo tudo igual de volta. Então entenda, desenvolva a salvação no temor e no tremor. Entenda, tenha uma obra aceitável diante de Deus, como? Debaixo de reverência e temor. Entenda, precisamos aperfeiçoar a nossa santidade, como? Debaixo do temor do Senhor. Sabe, é importante nós entendermos que é impossível amar sem pecar. Alguém pode dizer, não, pastor, é impossível amar e pecar. Eu não concordo com isso. Eu acredito que infelizmente sim,
é possível amar e pecar. Já conheci homens e mulheres tementes a Deus, tementes, apaixonados pelo Senhor, mas que por um momento de falta de temor, pecaram, caíram. E se você conversar com eles e dizer, o que é que te levou a pecar? Você deixou de amar? Não, eu não deixei de amar, mas foi um momento em que o temor se esvaiu. E sabe, e eu sei que é difícil para você talvez dizer, não pastor, eu acho um pouco complicado isso. Alguém aqui duvida do amor de Davi a Deus? Alguém aqui tem dúvida do amor de Davi ao Senhor? Homem segundo o coração de Deus. Homem, que vai dizer, o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Homem que vai dizer, com o meu Deus eu salto muralhas, eu enfrento exércitos. Eu não duvido do amor de Davi, mas certo dia o temor a Deus na vida de Davi baixou. E quando baixou, Davi vai para a área superior do palácio e vê Batseba se banhando nua, deseja. E o que é que Davi vai fazer? Pecar. Davi peca, Davi cai, Davi falha, porque deixou de amar? Não, talvez porque a minha Bíblia diz, que naquele momento, enquanto todos iam para a guerra, Davi ficou, o que é que faltou? Temor. Não, está todo mundo indo orar, não sou eu que vou ficar aqui no Facebook. Está todo mundo indo lá se alimentar da palavra, não sou eu que vou ficar vendo canalzinho, não, eu vou. Mas quando o temor baixa, a gente baixa a guarda. Davi não deixou de amar, mas talvez naquele momento, 2 Samuel capítulo 11, conta esse momento. Sabe, hoje talvez existem milhões de pessoas que elas até confessam Jesus como Senhor, e mais do que isso, elas até o amam, mas infelizmente não o temem como Senhor. Não há um temor como Ele sendo Senhor absoluto. Sabe, querido, você já entendeu o que Jesus fala acerca do mandamento quando alguém pergunta? Jesus, que mandamento o Senhor nos dá? E qual foi? O primeiro mandamento é esse: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda do teu entendimento e de todas as tuas forças. E aí ele diz, e depois disso, semelhante, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Pastor, eu não amo nada mais do que Deus. Às vezes a gente ama mais a gente do que Deus. Eu vou repetir porque nós precisamos ouvir isso. Às vezes a gente diz, eu não amo nada acima de Deus. Às vezes a gente ama mais a gente do que Deus. Quando, pastor? Quando Deus fala para a gente fazer algo que toca no nosso eu, e a gente não faz, nós estamos pecando. Quando Ele toca no nosso... Porque pecar não é apenas matar, roubar, adulterar. Pecar é errar o alvo. Pecar é desobedecer. É saber o que Deus espera de nós e não fazermos. Pensa nisso. Às vezes quando é algo que... Pensa aquela pessoa que te feriu, que fez algo para você, Deus fala, vai lá e pede perdão. O que é que você faz? Não, é ela que tem que vir. O que você está dizendo? Senhor, eu até amo o Senhor, mas eu amo mais a mim primeiro. Mas Ele não disse isso, ame primeiro você com todo o teu coração, com toda a tua força. Por que Ele disse com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a força? Para não sobrar mais nada. Agora, a partir disso, ama o teu próximo, porque agora você não ama a partir de você, você ama a partir dele em você. Se é de toda a mente, todo o coração e de todo entendimento, toda a força, é Ele. Então olha como muitas vezes, por que a gente tem dificuldade em caminhar em transparência, em verdade? Porque nós estamos preocupados com o nosso eu. Precisávamos nos preocupar mais com o nosso Deus e menos com o nosso eu. Às vezes o que nós estamos fazendo é amando o nosso eu acima de tudo e não o nosso Deus. Então hoje, existem pessoas que até confessam, que até amam, mas que não o temem como seu Senhor. E quando Ele pede algo contrário, ontem nós falamos muito acerca disso. João, capítulo 14, verso 15. Se me ama, obedeça a minha palavra. Se você me ama, me obedeça. Como nós provamos que amamos a Deus? Obedecendo a Ele.
obedecendo a sua palavra, né? Ali o versículo diz, obedecendo aos seus mandamentos. O que são os mandamentos? A instrução, a palavra, a orientação. Como é que eu provo que eu amo a Deus? Dizendo, amando, enchendo o meu status do WhatsApp, dizendo que eu amo. Não, eu fico pensando aquele momento em que alguém diz para Jesus, Jesus, esse povo te ama demais. E Jesus diz, não me ama. Eles me amam com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Parafraseando, talvez Jesus diria hoje, eles me amam com os seus status, mas o seu coração está distante de mim. Sabe, nós precisamos entender essa verdade, porque isso vai ser de crucial diferença na nossa vida. Será que hoje nós não estamos caminhando com uma imagem distorcida de Jesus? Uma imagem, eu amo Jesus e eu crio o meu Jesus. Eu crio o meu Jesus na minha mente, no meu coração, e eu sirvo a esse Jesus que eu criei, não o Jesus da Bíblia. Às vezes nós estamos servindo a um Jesus que nós criamos, e não um Jesus da Bíblia. Então às vezes nós temos uma imagem distorcida de um Jesus que está mais preocupado em eu ser feliz do que em eu ser santo. Às vezes criamos uma imagem de um Jesus que está mais interessado em me prosperar do que em me libertar, me curar, me transformar. Mas esse não é o Jesus da Bíblia. Esse não é o Jesus que a palavra ensina. Esse talvez é um Jesus que amamos. Esse é um Jesus que nós criamos e nós não vamos encontrar base bíblica para isso. O que a palavra de Deus diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ó, verdadeiramente aí de volta. 30 anos caminhando no Evangelho e não consegue se libertar de alguma coisa, tem algo errado, porque o Filho é poderoso, Jesus é poderoso, Ele faz, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma, mas na vida daqueles que o temem, na vida daqueles a qual Ele é Senhor. Eu amo, mas não é porque eu amo que eu obedeço. Será que todo mundo que ama obedece? Será que todo mundo que ama obedece? Mas quem teme, obedece. Sabe, eu sou ainda de uma geração que na minha casa, quando eu era pequeno, eu não precisava ver a imagem do meu pai. Eu ouvia a voz dele chegando, meu comportamento mudava. Não precisava ele aparecer para mim para dizer, estou em casa. Meu pai trabalhava de noite e descansava de dia. E quem tem pai que faz isso sabe como é a rotina em casa. Você tem que brincar no mute, né? Você não pode falar. Subiu um pouquinho o volume, a mãe já está dizendo, fica quieto que teu pai está dormindo. Eu não precisava estar vendo ele. Eu ouvia a voz dele chegando, o comportamento já mudava. Hoje nós somos uma geração que quer pegar Jesus no colo. Quer chamar de você, cara. Porque nos falta muitas... É um amor que nos tirou do temor. É claro que Jesus é amor, é graça. Sabe qual é o nosso problema? Nós andamos assistindo muito The Chosen. A gente assiste muito The Chosen e lê pouco a Bíblia. Não é errado, irmãos, mas você tem que entender que The Chosen é uma obra fictícia. É uma obra feita para atrair pessoas. Então, tem muita coisa boa ali, mas nem tudo é bíblico. Se você pegar lá o Mateus Autista, não é bíblico. Se você pegar o Nicodemos expulsando os demônios de Maria Madalena, não é bíblico. Muita coisa lá não é bíblica. E aí a gente vê os discípulos fazendo alguma coisa e fala, uau, é esse Jesus que eu quero servir, é assim que eu quero andar. Não estou dizendo que a gente não tem que assistir, mas se você lê o que você assiste, não te contamina. O problema é que a gente substitui a verdade pelo entretenimento. A gente substitui o que é certo por aquilo que é obra atrativa. Se for 100%, será que todo mundo vai querer ver? Todo mundo vai querer buscar, então tem que ter um enredo. Tem que ter uma história, né? Então não estou dizendo que não é para assistir, assista com filtro. Eu assisto, mas com filtro, é Bíblia. Não quer dizer que porque a gente assiste The Chosen que a gente não tem que ler Bíblia. Não, a gente tem que ler Bíblia. Eu sempre disse isso das séries que tem na TV. Às vezes a gente substitui uma série pela Bíblia. Nada pode substituir a palavra de Deus. Nada pode substituir a Bíblia. Já pensou se chegar diante de Jesus e ele tem uma sentença para você e dizer, mas lá na série dizia. Ele dizia, mas na minha palavra não. Mas nos meus mandamentos não. Aquele que me ama
não vive de série, aquele que me ama obedece aos meus mandamentos, Jesus está dizendo. Sabe, aqui nós vamos ver que talvez nós estamos construindo isso, um Jesus na nossa imagem, conforme a nossa vontade, um Jesus conforme aquilo que nós desejamos. Provérbios capítulo 1 e verso 7, entenda isso, Provérbios é um livro de instrução, Provérbios não é um livro sobre algo que aconteceu, Provérbios é um livro para instruir. Provérbios de Salomão, sabedoria, né? Para quê? Para instruir, são conselhos. E olha o que diz o capítulo 1 e o verso 7 de Provérbios. Provérbios 1, 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Provérbios 2 e 5 ainda diz: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Quantas pessoas hoje não acreditam conhecer a Deus por aquilo que sentem? Quantas pessoas que não fundamentam a sua experiência com Deus por um arrepio, por uma sensação, por uma impressão? Mas olha o que a Bíblia está me dizendo, que é o temor, que é o princípio do conhecimento, que é o conhecimento do temor, entender o temor, nós acharemos o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus não vem pelo que a gente sente, mas é fruto do temor de Deus na nossa vida. É a partir de entendermos isso. Então, entenda algo tão simples, é chover no molhado, é feijão com arroz, mas parece que às vezes a gente esquece do menu, do cardápio. O pecado nos afasta da intimidade. O pecado nos afasta da intimidade. Guarde isso. O pecado nos afasta da presença. Mas o temor do Senhor nos afasta do pecado. O temor ao Senhor nos livra do pecado. Pensa um pouco, hoje você está mais afastado do quê? De que você está mais afastado hoje? Isaías capítulo 59 e verso de número 1, Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Esse é o Deus Todo-Poderoso que nós servimos, um Deus grandioso, poderoso, ilimitado, nada pode parar a Deus. Deus fala em Isaías 43, operando eu, agindo eu, quem impedirá? Quem pode impedir a Deus? Mas olha aqui que a gente vai encontrar algo interessante. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido obstruído para que não possa ouvir. Entende isso? Deus não está com a mão atada, Deus não está paralisado, Deus não está com o ouvido tampado. Olha o que a Bíblia está dizendo, né? Os seus ouvidos não estão tampados, obstruídos para que não possam ouvir. Mas ele diz: contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, nada pode parar Deus. Deus é amor, Deus é graça. Mas você entendeu o que o versículo está dizendo? Que o rosto dele está escondido. Por quê? Porque ele escondeu o rosto de nós? Não, os nossos pecados esconderam a face do Senhor de nós. Olha como nós precisamos, como você lida com o pecado na sua vida, irmão, como nós lidamos, como entristece talvez hoje nós como cristãos andando, e parece que pecado é natural. Não, pecado não é normal, não é uma vida de pecado que Deus espera de nós, Ele não quer. Você entendeu que não é Deus que esconde a face? Não é Deus que diz, não, eu não me relaciono mais. Somos nós que colocamos um impedimento no relacionamento. Não é Deus que diz, olha, agora você não pode mais me acessar porque você está em pecado. Não é Ele que faz, é o pecado que faz, que nos afasta de Deus.
Como que eu vou poder considerar algo normal e aceitável na minha vida, algo que me afasta daquele que eu digo ser o ser mais importante para mim? E aqui a Bíblia está deixando clara, na barreira, na separação que o pecado faz entre nós e Deus. Olha, somos nós mesmos que criamos essa separação, que nos impede de ter intimidade com Deus. E você sabe qual é a raiz disso? É a falta do temor ao Senhor. Falta do temor ao Senhor. Sabe, diferente do homem que tem medo, o homem que tem temor ao Senhor, ele não tem nada a esconder. Diferente do homem que tem medo porque esconde, o homem que teme, ele não tem nada a esconder. A vida é um livro aberto. Por existir o temor, não existe nada oculto. Por existir o temor, não existe nada escondido, encoberto. Só que o contrário também é verdade. Se pela existência do temor não existe nada oculto, pela falta do temor, pela falta do temor a Deus, vai existir coisas ocultas, coisas encobertas. Sabe, não existe, onde existem coisas encobertas, onde existem coisas ocultas, não existe o temor ao Senhor. Sabe, se a gente tem um comportamento na frente do pastor e por trás tem outro, o que é que está faltando? Medo do pastor? Não, temor a Deus. Se a gente é um na igreja e é um em casa, não é reverência ao pastor que está faltando, não. Pelo contrário, porque daí eu acho que você até tem, porque aqui daí, se aqui é diferente. O que está faltando é ter temor a Deus, é saber o mesmo Deus que está lá, está aqui na minha vida, a mesma presença que está lá, está aqui, mas eu não quero apenas que ela esteja, eu quero que ela se manifeste no meu lar, eu quero que ela se manifeste sobre a minha casa, eu quero que ela se manifeste sobre os meus filhos, eu quero que ela se manifeste sobre a minha família, mas como ela vai se manifestar? Debaixo do temor, debaixo do temor. Debaixo do temor, sabe? Então nós precisamos observar, enxergar, colocar uma lupa sobre isso. Quem tem medo se esconde, se encoberta, se afasta. Lembra de Adão e Eva? Estão no paraíso, estão no jardim, lugar criado por Deus, para quê? Para desfrutar da presença. Irmão, o que tinha de mais maravilhoso naquele jardim, na sua opinião? As águas, os pomares. Não, para mim era a presença de Deus. Qual era a referência do jardim? Pensa que se alguém estivesse procurando endereço, e eu estou procurando o Éden, alguém diria, lá naquele jardim onde a presença de Deus se manifesta? Lá naquele jardim onde a presença de Deus é notória, seria a referência. Mas quando Adão e Eva pecam, o que eles fazem? Agora eles sentem medo, e ele diz, eles se escondem. Quando Deus vem e procura, Adão, cadê você? Adão vai dizer, Senhor, eu tive medo, e o medo me levou a me afastar do Senhor. Senhor, eu errei, e até então está encoberto, está escondido, então eu me afasto, eu vou para longe, eu vou para distante. Consegue entender? Quem tem medo se esconde, mas quem tem temor se aproxima. Escuta isso, quem tem temor cada vez quer chegar mais perto, indiferente do perigo que isso represente. Indiferente do perigo que isso represente, quem teme se aproxima. Adão e Eva com medo se afastam, mas Moisés um dia passa e observa uma sarça que não parava de queimar, mas Moisés não teve medo, Moisés teve temor. Pararei e observarei qual estranha é essa manifestação. Aleluia! O temor nos faz nos aproximar dele, irmãos. O temor nos faz querer contemplá-lo. O temor nos faz querer estar perto. Isso fica claro na vida do povo de Israel. O que é que o povo faz? O povo recua. O povo tem medo. E com medo o povo se afasta. Mas Moisés o que faz? Moisés se aproxima. Moisés se aproxima para ver a sarça. Moisés é usado para tirar o povo do Egito. Quando tira o povo do Egito, irmão, pensa se fosse você. Pensa seu nome, tirou o povo do Egito, e agora saímos do Egito, o que é que tem que ter? Uma festa.
O que é que Moisés vai fazer? Eu tenho coisa mais importante para fazer. Vou subir um monte e vou estar diante de uma presença, porque eu não tenho medo da presença, eu tenho temor a essa presença. Do que me adianta sair do Egito se é para ficar longe da presença? Qualquer lugar vira o Egito sem a presença. Mas qualquer Egito pode virar o Éden com a presença de Deus. Com a presença de Deus tudo se transforma. Então o povo recua, Moisés se aproxima. Por quê? Porque o povo tem medo da presença, mas Moisés tem temor. Para o povo a presença é prelúdio de morte. Moisés, fala você com ele, porque se nós falarmos certamente nós morreremos. Mas hoje nós não somos mais esse povo, somos sim. Ora por mim. Ô fulano, intercede, faz uma campanha aí por mim. Por que você não fala com Deus? Por que não oramos, não vamos para a face de Deus? Por que não? Porque tenho medo, se eu for eu morro. Porque temos medo quando deveríamos ter temor. E o temor vai nos fazer nos aproximar ainda mais. Eu não quero pecar mais, eu não quero ter uma vida pecaminosa. Por isso Moisés falou que o temor do Senhor adiante do seu povo é para que eles não pequem. Então Senhor, eu preciso desse temor na minha vida. O medo nos afasta, o temor nos aproxima. E aí é tão interessante, querido, que o povo está distante com medo, Moisés se aproxima com temor. E o povo ainda vai dizer, Moisés, fala você com o Senhor, porque nós não vamos falar. Porque se a gente falar, a gente morre. Então eles vão dar um encargo para Moisés ser o portador dessa informação, de que o povo não queria se relacionar com Deus. Tem coragem disso? Pensa nisso. Deus tira o povo do Egito e ainda diz assim, sabe por que eu estou tirando vocês? Para trazer vocês para mim. Sabe por que eu estou tirando vocês da escravidão? Para que vocês sejam meus, para que vocês estejam comigo. E aí o povo diz assim, Moisés, avisa a Deus que a gente não quer. Uau, eu não sei você, mas me dói o coração de pensar em Moisés dizendo, como eu vou dizer para esse Deus de amor, graça, bondade, que livrou esse povo do Egito, que livrou esse povo de Faraó, que livrou esse povo da escravidão, que os conduziu em triunfo e tem uma terra prometida para eles, que eles não querem se relacionar com ele. Meu Deus mesmo. Pensa Moisés ter que chegar diante de Deus para dar essa notícia, né? Ele é o encarregado. Então o povo não queria se aproximar de Deus, o povo não desejava estar na presença de Deus. Por quê? Porque o povo tinha medo de Deus. Gente, quando a gente pensa em medo, o que deveria ser um referencial para o medo? Penso eu que quando a gente pensa em medo, a gente só pode sentir medo de algo que a gente acredita que vai fazer mal para nós. Nós nunca teremos medo daquilo que consideramos que é bom. Nós nunca teremos, a gente só tem medo daquilo que a gente acha que machuca. A gente só tem, e tem coisas por aí que a gente sabe que machuca e ainda se mete. Tem coisas por aí que a gente sabe que fere e ainda se enfia. Então a gente só tem medo, no mínimo, daquilo que nos faz mal. Mas glória a Deus, que Deus é onisciente. Glória a Deus, que Deus é onipresente. Porque eu fico pensando, Moisés, e agora, como eu falo? Você já pensou você falar para uma pessoa muito boa, que ela foi rejeitada por alguém? Pensa alguém se esforçar, fazer tudo por um grupo de pessoas, fazer tudo muito bem feito, e aquele grupo diz assim, mas avisa aquela pessoa que a gente não quer ela com a gente. Como você se sentiria? É assim que Moisés talvez estava se sentindo, mas ainda bem que Deus é bom, que Deus é justo, Deus é onipresente e onisciente. Deuteronômio capítulo 5 e verso 27. Deuteronômio capítulo 5 e 27. Olha o povo falando a Moisés, aproxima-te tu e ouve tudo que o Senhor nosso Deus te falar, e tudo nos dirá, tudo que o Senhor Deus te falar, e ouviremos e o faremos. Ou seja, Moisés, seja nosso intermediário. Irmão, só precisa de intermediário quem não quer ter relacionamento com a presença. Só preciso de intermediário com alguém que a gente não está muito legal. Às vezes lá em casa tem disso. Às vezes eu entro nas minhas crises, aí a gente fecha um tempo lá, o céu se nubla, aí eu falo assim, Rebeca, pergunta para sua mãe.
E às vezes ela está do lado. Pergunta para tua mãe tal coisa. Fala tal coisa. Porque a gente é falho. A gente é pecador. E o que faz de mim forte não é encobrir. Não tem por que encobrir aquilo que já está revelado diante do Senhor. Encobrir aquilo que está revelado diante do Senhor me faz duvidar que Ele existe. Eu só encubro se eu não acredito que Ele existe. Mas às vezes acontece na mesa, quem nunca fez isso? Pede ali, o fulano está lá do outro lado, e a pessoa está, ô fulano, me alcança o sal. Porque a gente está dizendo, eu não quero ter contato, eu não quero me relacionar, eu não quero falar. E o povo estava fazendo exatamente assim com Deus. Olha, Moisés, ouve o que ele falasse, nos fala. Às vezes a gente faz assim no meio da igreja, irmão, entre os irmãos, com o pastor, com os líderes, com a Simone que é líder. Às vezes a gente terceiriza, porque eu não estou querendo ter contato, então vamos. E aqui estava acontecendo com Deus. Só que o grande problema de quem anda no medo e na religiosidade é que eles esquecem que ainda que eles não queiram ouvir a Deus, Deus ouve todas as coisas. O que muitas vezes o medroso, o religioso esquece é que ainda que eu não queira ouvir a Deus, Deus ouve todas as coisas, Deus ouve todas as palavras, Ele é onipresente, Ele é onisciente. E o verso 28 de Deuteronômio 5 diz, 28 e 29, e o Senhor ouviu a voz das tuas palavras, quando me falaste, Moisés falando, olha, o Senhor ouviu. Você entende? A falta de temor nos faz acreditar que dentro da nossa casa, debaixo do nosso teto, Deus não ouve. A falta de temor nos faz acreditar, não, só está na mesa eu e os meus aqui, Deus não está ouvindo, Deus é onipresente. Talvez Ele não está se manifestando porque não está tendo temor, mas Ele é onipresente, Ele é onisciente. A falta de temor nos faz esquecer isso. E o Senhor ouviu a voz das tuas palavras quando me falaste, e o Senhor me falou, eu ouvi a voz das palavras desse povo, que eles disseram a ti, tudo o que eles disseram, falaram bem. Olha só Deus dizendo, eu ouvi, eu escutei o que eles, pensa no alívio de Moisés, ainda bem que não fui eu o transmissor. Tem gente que gosta de dar uma notícia, mas eu acredito que Moisés não queria dar essa notícia. Deve ter dito, ufa, ainda bem que o Senhor ouviu, porque eu não queria falar o que eles falaram. E o Senhor disse, olha, se houvesse neles um coração, de modo que me temessem, se houvesse temor no coração deles, e guardassem sempre os meus mandamentos, de modo que tudo lhes fosse bem, e com seus filhos para sempre. Olha o que o temor faz. O temor abençoa gerações. Eu vou repetir. O temor abençoa gerações. Uma família que anda em temor está abençoando a próxima geração. Temor. Não é em religiosidade, não é em medo, não, é em temor. Começa algo, gente, para com essa conversa, vamos ter temor. O Senhor está aqui, o Senhor está nessa mesa, o Senhor está nessa casa, o Senhor está nessa família, o Senhor está nesse parque, o Senhor está nessa chácara, o Senhor está nesse lugar, e é o temor dEle que vai nos fundamentar para não pecarmos. Sabe o que Deus está dizendo? Não havia neles um coração de temor e obediência. O temor começa no coração, querido, é no coração que o temor começa. O temor começa no coração, mas não termina no coração. Esse é o nosso problema, a gente distorce versículos bíblicos para fundamentar uma vida com falta de temor. O temor começa aqui, mas o temor é expresso com uma vida. O temor começa no coração, mas se há temor no coração, haverá temor nas ações, haverá temor nas conversações, haverá temor, em tudo aquilo que fomos fazer. Por que é que eu disse que a gente usa versículo bíblico? Porque um dia o profeta Samuel está na casa do pai de Davi, e quando começa a vir os filhos, até o profeta diz, olha, acho que é esse porque é fortão. E Deus fala assim, Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. O que é que ele está dizendo? Eu não me deixo levar pela aparência. E aí a gente fala, tem temor aqui,
Mas se tem temor aqui, por que eu não vivo o temor aqui? Não, porque Deus conhece o meu coração. A gente distorce. Ele está dizendo, olha, eu não me impressiono com a aparência, porque eu conheço o coração. Mas ele não está dizendo que porque tem no coração não precisa ver. Ele diz, a boca fala do que o coração está cheio. Ele não fala tenha no coração só para ter. Não, se tem no coração, esse temor vai se manifestar em ações, vai se manifestar nas nossas vidas. Então ele começa no coração, mas é manifesto através das nossas ações, de obediência à sua palavra e à sua vontade. E aqui então nós encontramos, talvez o versículo de uma das maiores tragédias, de uma declaração trágica do Antigo Testamento. Então verso 27 o povo fala, Moisés, fala você com Deus, e o que ele falar, fala para a gente. Verso 28, 29, Deus fala, fica tranquilo porque eu ouvi o que eles falaram. Ah, como eu queria que houvesse temor no coração deles e obediência. E aí no verso 30, sabe o que Deus diz? Deus fala, Moisés, diz para eles, Deuteronômio capítulo 5 e verso 30, diz para eles voltarem para as suas tendas. Sabe o que ele está dizendo? Volta para a tua casa, volta para a tua vida. Já que você não quer se relacionar comigo, tudo bem, volta a fazer as coisas do teu jeito. Volta para aquele espaço de teu mundo. Volta para aquele espaço de teu universo. Fala para eles voltarem para as suas casas. Você lembra lá no verso 19, no capítulo 19, verso 4, eu falei na primeira ministração. E Deus diz para eles assim, vocês viram o que eu fiz com os egípcios? E sabe por que eu fiz isso? Para trazer vocês para mim. Para atraí-los para mim. Tudo quanto Deus fez foi por isso, para atrairmos para Ele, não para um ministério, não para um serviço, não para uma obra, para atrairmos a Ele. Só que esse povo estava dizendo, Senhor, eu não quero, Senhor, nós não queremos. Então Ele vai dizer, olha, então volta para a tua casa, volta. Sabe, eles perderam a maior de todas as oportunidades da vida. A maior de todas as oportunidades não é ter um ministério, não é ter uma chamada, não é ter uma vocação, não é ter uma grande igreja. Qual é a maior de todas as oportunidades da vida? Poder desfrutar da presença de Deus, poder se relacionar com a presença de Deus. E eles perderam a maior e mais sobrenatural de todas as experiências. E a pergunta é, será que hoje nós, no ano de 2024, também não estamos perdendo a maior de todas as oportunidades da vida, em nome de um chamado, de uma profissão, de uma vocação, de um sonho? Não estamos perdendo a maior de todas as oportunidades, que é a oportunidade de nos relacionarmos com a presença de Deus. Sabe, será que hoje nós não ouviríamos de Deus, Ele dizendo, volta para casa, volta para o seu mundo, volta para a sua história, que no nome de Jesus Ele acha em nós um coração temeroso, um coração com temor, disposto a obedecer. Sabe, escuta isso com muito amor e carinho, os medrosos não permanecerão. Põe para mim Apocalipse 21:8, fazendo um favor, Alisson. Os medrosos não permanecerão. Lembra quando Deus manda chamar um povo através de Gideão para uma batalha, e tinha mais de 30 mil, e Deus vai dizer, tem muita gente aí, é hora de começar a dispensar aqueles que não vão permanecer. E aí Ele vai dizer, olha, Gideão, a primeira coisa, primeira baixa, fala para aqueles que têm medo, estão liberados. Tem medo? Pode ir. Naquele momento houve uma grande baixa no contingente do exército, não foi isso? Depois Ele vai mandar tomar água, e olha, o posicionamento deles tem a ver com aquilo que eles vão fazer, Manda beber água. Aquele que perdeu o foco, dispensa. Mas aquele que pega a água aqui assim, eu estou atento, eu tenho foco, eu estou numa missão, eu não estou de bobeira aqui, eu sei porque estou aqui, eu sei o exército a que eu sirvo. Esse é o que você vai separar. E aí vão sobrar 300, porque Deus nunca precisou de uma quantidade. Deus busca um povo que tem temor. Apocalipse 21:8, porém, quanto aos covardes, e a minha versão diz, medrosos, os incrédulos, depravados, assassinos,
os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo. O medroso não vai permanecer. Por isso Deus nos deu um espírito de coragem. Ele não nos deu espírito de medo. Não há justificativa para existir. Precisa haver temor. Temor precisa haver, mas não há justificativa para haver medo no coração do crente. Provérbios capítulo 14, versos 26 e 27. Provérbios, conselho, instrução, 14, 26 e 27. No temor do Senhor há forte confiança. Será que nós nos consideramos um povo confiante? Uma pessoa confiante? Ou será que a gente é confiante enquanto o vento está a favor? Porque a nossa confiança é provada não quando o vento está ao favor, mas a nossa confiança é provada quando o vento está contrário. Quando a tempestade vem, quando as ondas começam a querer afundar o barco, é ali que a nossa confiança é provada. Mas olha o que ele está dizendo: no temor do Senhor há forte confiança. Você consegue entender a importância do temor? No temor a salvação é desenvolvida, no temor a obra é aceitável, no temor a santidade é aperfeiçoada, no temor as próximas gerações são abençoadas, no temor há forte confiança. No temor seus filhos terão um lugar de refúgio. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Sabe, irmão, você consegue entender o poder desse temor na nossa vida? O que ele está dizendo? O temor do Senhor na nossa vida é fonte de vida. Por que está tendo essa vida aí? O que aconteceu? Não aconteceu nada, é só o temor do Senhor que está no meu coração. O que se ganhou que está tendo essa vida tão... Não, nada, pelo contrário, eu até perdi, mas o temor do Senhor é para mim forte confiança, o temor do Senhor é para mim refúgio, o temor do Senhor é para mim fonte de vida, que me desvia dos laços da morte. Será que há vida em nós hoje, irmãos? E eu não estou nem só falando da Zoe, da vida de Deus, estou falando de vida, vida mesmo. Será que as pessoas ao olhar para nós veem pessoas vivas? Hoje esse mundo parece um grande Walking Dead, parece, mas nós, como eu já disse aqui, somos um povo escolhido, nação santa, que fomos chamados com um propósito. Pastor, mas tem problema, eu sei, mas ele está dizendo que o temor do Senhor é para mim forte confiança. Pastor, mas tem ataque, eu sei, mas ele está dizendo que o temor do Senhor é para nós refúgio. Não é à toa que Davi vai falar tanto ainda, que tudo pudesse estar acontecendo ao redor dele, os inimigos tentando matar, acabar com ele, que ele está dizendo, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha fortaleza. Deuteronômio 5:31. Então Moisés recebe a incumbência de dar a notícia para Deus. Deus ouve e fala: Moisés, fica tranquilo, já ouvi. Deus dá a trágica declaração: manda esse povo voltar para a terra, para casa, manda os medrosos voltar para casa. Manda aqueles que têm medo, que não querem proximidade, que estão escondendo, voltar para casa. E aí eu fico pensando, tá bom, Senhor, eu vou mandar e estou indo. E aí o verso 31 do capítulo 5 diz: mas quanto a ti quem? Quanto a Moisés. Quanto a quem teme, mas quanto a ti, fica aqui comigo e te falarei todos os mandamentos, os estatutos, os juízos, que ensinará a eles, para que possam cumpri-los na terra que lhes darei como possessão. Os medrosos manda para casa, mas você que teme, fica comigo, que eu vou te ensinar algumas coisas, eu vou te revelar
o melhor lugar de aprendizado, o melhor lugar de teologia é na presença de Deus. Os livros e as faculdades nos ensinam muito de teologia, precisamos aprender, mas nunca longe da presença. Hoje um bom biólogo, ele pode saber tudo de mar, de oceano, mas no entanto ele pode nunca ter entrado em um. Se você perguntar, mas qual é a experiência de entrar? Não sei, mas eu te explico tudo como é. Eu não quero saber como é, eu quero saber a experiência. Hoje nós somos letrados em conhecimento, mas a presença fará toda a diferença. A presença nos levará ao verdadeiro lugar de conhecimento. Olha só, Moisés foi convidado para ficar e ouvir o coração de Deus. O que Deus falaria para nós hoje? Volta para casa? Ou diria, não, você fica comigo. Fica comigo que eu tenho uns segredos para te revelar. Fica comigo que eu quero... Por que tem tanta gente hoje andando atrás de revelação e é enganado por revelamento? Porque não quer ser alguém que Deus diz, fica comigo que eu te conto. Você só precisa buscar nos outros aquilo que você não está disposto a ouvir de mim. Você só precisa ficar ouvindo por aí aquilo que você não... E aí corre risco de ouvir aquilo que não foi Deus que falou. Hoje eu estava conversando com uma irmã e falando algo, nós estávamos falando de leitura, como é bom, e até ela compartilhou, eu estou tendo dificuldade, estou com vários livros ao mesmo tempo, lendo, não sei o que eu faço, e eu falei, eu vou te dar um conselho só, foco. Veja qual é o mais importante, pare todos os outros e foque nesse. E aí o Espírito Santo trouxe uma ilustração tão linda, que eu aprendi, compartilhei e ela aprendeu também. E eu disse assim, imagina comigo que você está no centro de uma conversa, e ao teu redor tem 5 falando nos seus ouvidos, 5 pessoas falando ao mesmo tempo, e você está dando ouvido para todo mundo. Sabe o que vai acontecer? Você vai sair dali sem uma conversa bem estabelecida. Você não vai ter começo e fim de uma história. Você ouviu muita gente ao mesmo tempo, e aquelas conversas se emaranharam. O que vai acontecer? Você vai atribuir que alguém falou algo que não foi ele que falou. E você vai ter deixado de ouvir algo importante que alguém falou. Por isso tenha foco na sua vida espiritual. Hoje diz o Senhor, o pecado entrou na vida de Eva, portanto ouvir. Comece a ter cuidado naquilo que você ouve. Hoje o grande problema não é não ouvir nada, hoje não há falta de voz. Hoje o que há é falta de filhos que conhecem a voz do Pai. E um filho que não conhece de fato a voz do Pai, ouve muitas vozes. Pede para Deus hoje debaixo do temor, e a minha oração nesses dias tem sido isso, verdade, temor, tremor. Debaixo do tremor você reconhecer a voz do Pai. Salmo 103 e verso 7, fez conhecidos os seus caminhos a Moisés, e os seus atos aos filhos de Israel. Salmo 103, 7 diz o quê? Que a Moisés Deus fez conhecido o que ele iria fazer, os seus caminhos, mas aos filhos de Israel ele fez conhecido os seus atos. Ou seja, a Moisés ele diz por onde vai, os filhos de Israel sabem o que ele fez. Tem diferença ou não? Pensa nisso, irmão. O povo que tinha medo sabia o que Deus fez. Moisés, aquele que andava em temor, sabia como e onde, quando Deus iria fazer. Israel sabia o que Deus fazia, mas Moisés conhecia as motivações, os desejos, as intenções e os planos. Israel sabia o que ele fez, mas nunca por que ele fez. Hoje a gente sabe o que Deus faz. Olha, Deus fez tal coisa, mas eu te pergunto, será que você sabe o porquê ele fez? Será que você conhece as motivações, as intenções? A gente se gaba de saber o que Deus fez, mas para Moisés ele vai falar o que vai fazer, por que vai fazer, como vai fazer. Olha a diferença, né? O quão importante é isso. Salmos 25 e verso 14, por favor já se coloque de pé. Salmos 25 e 14, e diz, o segredo do Senhor está com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará o seu pacto. E eu achei tão lindo a versão desse mesmo versículo e capítulo na Bíblia Viva, que diz assim, olha, o Senhor é amigo chegado
de quem o respeita e obedece. O Senhor é amigo chegado de quem o respeita e o obedece. A essas pessoas Ele revela os segredos dos seus planos. Tão lindo isso, né? Porque sem o temor nós corremos o risco de chamar de amigo aquele que talvez nos chama de desconhecido. Sem temor nós podemos estar dizendo: ele é meu amigo, e um dia ele me dizer: eu nunca te conheci, porque você andou na iniquidade, no pecado. Ah, mas eu fiz. Mas o temor não estava em você quando fazia. Ah, mas eu curei. Mas o temor não estava em você quando curava. Sem temor nós corremos esse risco. Isaías capítulo 11, 2 e 3. Nós vamos orar. Isaías capítulo 11, 2 e 3. O maior referencial para a nossa vida é Jesus. O referencial para os pais é Jesus. O referencial para as mães é Jesus. O referencial para os filhos é Jesus. O referencial para os maridos é Jesus. O referencial para as esposas é Jesus. O referencial para os irmãos é Jesus. O que isso significa? Que nós devemos fazer o que Jesus fez. Devemos viver como Jesus viveu, né? Isaías 11, 2 e 3. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, aleluia, e das suas raízes um renovo frutificará. Isaías foi o profeta que mais apontou para o Messias, que mais direcionou para a vinda do Messias. E ele está falando aqui acerca de Jesus. Ele está aqui pontuando acerca de Jesus. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes renovará, das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e do entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, e pega essa, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, aleluia, e deleitar-se-á no temor do Senhor. Não, você entendeu isso? O deleite de Jesus estava no temor do Senhor. Ele está falando de Jesus ali, irmãos. É de Jesus que ele está falando. Isaías capítulo 11, 2 e 3. No verso 3 ele está dizendo isso. Tem uma versão que diz assim: e a inspiração dele estava no temor do Senhor. Pastor, eu não encontro inspiração para adorar. Temor do Senhor. Pastor, eu não encontro inspiração para obedecer. Temor do Senhor. Eu não encontro inspiração para continuar. Temor do Senhor. Eu não encontro inspiração para ser fiel. Temor do Senhor. E a inspiração dele estava no temor do Senhor. Está no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Sabe o que deleitar-se-á significa? Contentamento, satisfação. Aonde estava a satisfação de Jesus? No temor do Senhor. Aonde estava o contentamento de Jesus? No temor do Senhor. Aí pensa ele dizendo: ele não julgará segundo os olhos. Está entendendo? Porque às vezes a gente julga com os olhos, com os ouvidos, porque nos falta temor. Mas que hoje, no nome de Jesus, a gente possa ser sincero com Deus. Porque se o temor há no nosso coração, ele precisa estar presente nas nossas ações. Isso é um fato, irmão. Se existe no nosso coração, o que Deus quer é o nosso coração, porque se ele tiver o coração, ele tem tudo. É do coração que brotam todas as coisas. Ele quer o temor guiando, mas esse temor precisa vir para as ações.